Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Anvisa autorizou a importação da Sputnik V por mais 7 estados. Agora, 13 das 27 unidades da federação já têm permissão de importar o imunizante. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é para a importação excepcional da Sputnik V. Ao todo, vão ser importadas mais de 592 mil doses. Os estados brasileiros que agora têm o aval para o uso do imunizante são Amapá, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia. A autorização foi concedida com as mesmas restrições que se aplicaram a outros 6 estados que também receberam, no início do mês, a permissão de importação excepcional: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Somados, esses estados tiveram autorização para importar 928 mil doses. O processo deve atender algumas das condições impostas pela Anvisa: ser utilizada apenas na imunização de adultos saudáveis, todos os lotes devem passar pela avaliação da Fiocruz, os estados devem enviar relatórios de risco-benefício da vacina, o imunizante deverá ser utilizado em condições controladas e, por fim, a Anvisa pode a qualquer momento suspender a importação e o uso das vacinas já importadas. 15 estados brasileiros anunciaram que vão vacinar toda a população adulta até o mês de outubro. Esse otimismo é reforçado pela chegada de novos imunizantes no país e a retomada da produção das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, mais de 160 milhões de brasileiros adultos ainda aguardam para serem vacinados contra a Covid-19, mas boa parte dessas pessoas deve ser imunizada nos próximos meses. Cerca de 15 estados brasileiros prometem aplicar pelo menos a primeira dose até o mês de outubro. A estimativa mais otimista é do Ceará, que prevê a vacinação de adultos acima dos 18 anos até agosto. São Paulo, que antecipou o calendário, promete atingir a meta até 15 de setembro. Já o Rio de Janeiro tem prazo mais longo, até o fim de outubro. Para o especialista, o impacto dessa vacinação em massa não será individual, mas coletivo. Isso porque quanto mais gente imunizada, menor o risco de transmissão. E até aquelas pessoas que não foram vacinadas acabam sendo protegidas. O principal reflexo será a queda no número de mortes. Isso, claro, se nós tivermos uma proporção de vacinados muito grande. Para que isso aconteça, nós precisamos de 70%, 80% da população vacinada. E aí o que ocorre? Como o vírus tem dificuldade de circular entre aquelas pessoas que se vacinaram, ele começa a ser barrado em sua transmissão. A transmissão dele cai muito. E com essa transmissão caindo, mesmo aquelas pessoas que não tenham se vacinado porque têm alguma contraindicação ou porque ainda não está a vacina autorizada para a sua faixa etária, mesmo essas pessoas serão protegidas. Esse otimismo foi reforçado com o anúncio da chegada de novos imunizantes no país, como as vacinas Sputnik V, a da Pfizer e a da Janssen, que é em dose única. Além disso, a retomada da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da AstraZeneca pela Fiocruz vão contribuir para o abastecimento dos estados. As pessoas elas se equivocam quando acham que a vacina ela tem um impacto principalmente individual. Então tem gente que se vacina, já corre para medir os anticorpos para ver se está protegido. Não só esses exames não são confiáveis, mas a proteção individual não é o que de fato importa. O que importa é a proteção coletiva. Ninguém fica 100% protegido, mas a chance do vírus circular diminui muito. Cada vez que o vírus circula menos, todos estão protegidos. Os vacinados, os menores de idade que não foram vacinados ainda, todos se protegem por uma imunidade coletiva. Mas o especialista também faz um alerta. Apesar das boas notícias, é preciso conter a euforia. Mesmo depois de vacinadas, as pessoas não podem voltar à vida normal e esquecer os cuidados com a doença. Aqui na cidade de Botucatu, nós fizemos um estudo parecido com Serrana, vacinamos toda a cidade, só que antes que a vacina protegesse, as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a não usar máscara. Resultado, nas primeiras semanas após vacina, nós tivemos um aumento e não uma diminuição de casos. Agora, 4 semanas após a vacinação, é que nós começamos a ver a vacina começar a agir. Então é importante que as pessoas saibam que a vacina ela é complementar às medidas de distanciamento social, ela não é uma alternativa.
Não existe essa de vacinou, agora não usa máscara. Nós vamos deixar de usar máscara quando a pandemia estiver controlada. E nos destaques internacionais, a União Europeia deu um passo rumo à normalidade nesta quarta-feira ao suspender as restrições à entrada de turistas dos Estados Unidos e mais 5 países no bloco, mesmo que não estejam vacinados. A lista não inclui nenhum país da América Latina. Luz verde para os turistas americanos na Europa. A União Europeia aprovou o retorno dos viajantes dos Estados Unidos, mesmo que não estejam vacinados, mas os regulamentos prevêem que, ao chegarem, as pessoas podem ser submetidas a medidas adicionais, como testes laboratoriais ou quarentenas. Com a chegada da alta temporada na Europa, os integrantes do bloco têm se esforçado para permitir pelo menos parte dos viajantes de outros países para impulsionar a atividade econômica. A União Europeia fechou suas fronteiras externas em março de 2020 para viagens não essenciais e mantém uma lista de países cujos cidadãos podem entrar no bloco europeu como turistas. Até agora, entre as nações autorizadas estavam Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel e Nova Zelândia. Para ser incluído na lista, um país deve ter registrado menos de 75 novos casos de coronavírus por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores à decisão. Para permitir a movimentação dos europeus dentro do espaço único, o bloco também deu início à implantação de um visto de saúde que atesta que o portador foi totalmente vacinado, teve resultado negativo ou já está imune por ter sido previamente contaminado. Um dia depois de parte dos americanos comemorarem o fim das restrições impostas contra o novo coronavírus, o governo do presidente Joe Biden comprou mais 200 milhões de doses adicionais da vacina Moderna. A compra eleva a 500 milhões o pedido total de Washington do imunizante. E olha só, o candidato de esquerda Pedro Castillo fez um apelo ontem à noite ao Tribunal Eleitoral do Peru. O provável próximo presidente pediu que seja respeitada a vontade popular e que seja anunciada uma decisão rápida sobre a impugnação de votos. Invoco as autoridades eleitorais que de uma vez por todas paremos de arrastar e preocupar o povo peruano e a respeitar a vontade popular deste país. A apuração oficial de 100% das urnas foi anunciada e mostra o esquerdista Castillo com 44.058 votos, a mais que a rival de direita Keiko Fujimori. Fujimori impugnou e pediu a anulação de quase 200 mil votos com a esperança de reverter a vantagem do rival. O Júri Nacional de Eleições, no entanto, ainda deve tomar uma decisão sobre os pedidos de impugnação de votos antes de proclamar o vencedor. Os observadores da Organização dos Estados Americanos afirmaram em um relatório preliminar que o processo eleitoral foi limpo, sem graves irregularidades. E para encerrar, considerada tecnicamente inédita, uma operação de troca de um painel solar na Estação Espacial Internacional levou 2 astronautas a flutuar pelo espaço. Shane Kimbrough, who is again, Mecânicos no espaço. O francês Thomas Pesquet e o americano Shane Kimbrough se prepararam para a primeira de 2 caminhadas espaciais programadas pela NASA. Os cosmonautas terão que implantar um painel solar de nova geração responsável por captar a energia do Sol para alimentar a ISS. A operação estava prevista para durar cerca de 6 horas e meia e é considerada tecnicamente inédita. O francês Pesquet flutuou em gravidade zero pela 3ª vez na vida. Os mecânicos procederam com a manutenção descrita como uma operação complexa que demanda alto esforço físico.
E essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.